Olá, igreja. Bom sábado a todos. Eu me chamo Rodrigo, sou pastor da Associação Oeste Paranaense. Eu trabalho em Umuarama. Estive aqui há mais ou menos 2 anos atrás. Isso, Emily? Foi? No batismo da minha sobrinha, filha do Jonei, da Fabiola, a Emily. Naquela ocasião, eu lembro que preguei com muita dificuldade, porque quase sem voz, depois de uma irritação alérgica, não conseguia falar. Mas é um prazer e considero uma bênção de Deus e oportunidade de estar aqui outra vez, agora com um pouco mais de facilidade. Eu não conheço toda a igreja, mas eu sei que aqui tem muita gente visitando a igreja. Os familiares do Eduardo e da Ana Paula, que vieram aqui na apresentação do Samuel, prazer ter vocês aqui também. E hoje também os familiares, novamente da família do Jonei. Porque naquela ocasião eu vim fazer o batismo da Emily e hoje eu vou fazer o batismo do Vinícius, que é o irmãozinho da Emily. Amém? Amém? E eu vi que são 2 momentos, Eduardo, que as crianças passam, né? Um dia me perguntaram, por que a igreja adventista não batiza crianças? Bem, não é esse o ensinamento bíblico. A gente apresenta as crianças, até que depois de crescidas, elas possam livremente, com o próprio intelecto e decisão, escolher servir a Deus, continuando nos caminhos que os pais ensinaram. E aí vem o momento seguinte, que é o momento da família do Jonei. Quando a criança, agora já numa idade própria, para escolher, para decidir, e foi a decisão do Vinícius. Então, no final do sermão, nós teremos o batismo do Vinícius. Vinícius, muito gostoso estar aqui, viu? Participando contigo desse momento, com a família, que é a nossa família, assim, literal, e que Deus abençoe vocês e a nós também. Tá bem? Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Enquanto você abre, vou esperar você abrir, a gente vai fazer mais uma oração. Mas deixa eu fazer outra pergunta rapidinho aqui. Eu falei das 2 famílias, tem mais alguém que não é membro dessa igreja que está aqui nos privilegiando com a presença? Só dá um aceno com a mão assim, Deus abençoe vocês, tá bom? Se sintam acolhidos em nosso meio e que Deus agora abençoe ainda mais vocês com a palavra dele. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhinhos assim como você está e vamos orar. Senhor Deus, estamos com a tua Bíblia aberta, queremos pedir tua bênção para que, com a nossa cabeça bem orientada, entendamos de fato o teu recado para nós. Não é qualquer coisa, não é qualquer recado. Estamos aqui abertos para a voz do alto. É o Senhor como Deus Criador, como o Altíssimo Senhor e Soberano, que fala o nosso coração quando a tua Bíblia está aberta. Portanto, Deus, que ela tenha poder para dirigir nossa mente e nos levar àquelas decisões que o Senhor espera e que são necessárias para um momento como esse. Nos abençoe, portanto, entregamos tudo sob tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gênesis, capítulo 2, verso 16. Quando a gente fala de Gênesis, a gente está começando a falar sobre o início da história humana, logo na semana da criação. Um pouquinho depois dessa semana, Deus chega para Adão e Eva e dá um recado que a gente conhece muito bem. A gente vai relembrar alguns conceitos aqui. Em Gênesis 2, verso 16, você com a Bíblia aberta me acompanha, lemos assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quem deu esta ordem? Vamos organizar. Quem deu esta ordem? Deus. Para quem ele deu esta ordem? Para Adão e Eva. Esta ordem, queridos, ela visava preservar a vida do casal. E ela foi dada porque quando Deus criou o homem, e alguns versos antes declaram que na criação do homem, esse foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E muitos consideram o que significa o homem ter sido criado parecido com Deus. Será que a semelhança física tem que ver com Deus? Será que fisicamente somos parecidos com Ele? Eu prefiro acreditar que sim, né? É o que para nós é familiar. Mas é claro que o aspecto físico não é o mais fundamental aqui. A capacidade de amar, a capacidade de se relacionar, a inteligência, isso sim fala que somos parecidos com Deus. Mas há uma característica que não pode ser deixada de lado.
liberdade e capacidade de fazer escolhas. E isso sim nos torna parecidos com Deus. E tanto o homem era livre, que Deus deixou que ele usasse essa liberdade, dando a ele a possibilidade de escolha. Deus chega para Adão e Eva e diz: olha, se vocês quiserem vida, uma regra, apelando à consciência: não comam da árvore. Tragicamente, nós conhecemos a história e Adão e Eva usaram mal a liberdade que eles tinham. Eles tinham toda a informação que precisavam para não comer do fruto. Lembre-se que escolhas, decisões, elas são feitas de maneira inteligente, com base em informações, com base em conhecimento, para que você saiba por que fazer isso ou por que não fazer, e também entendendo as consequências de cada escolha que você faz. E Adão e Eva tinham todo este quadro bem amplo à frente deles. Não apenas Deus deu essa ordem a eles. Durante o tempo que eles ficaram no jardim, até antes do pecado, eles ouviram não uma, várias vezes Deus alertando e advertindo: não comam do fruto. Os anjos falavam para eles também, os anjos bons, os fiéis a Deus, diziam: olha, Adão e Eva, lembrem-se da ordem que Deus deu a vocês. Eles foram exaustivamente, queridos, alertados sobre isso. Portanto, quando a Eva pegou daquele fruto e depois ofereceu ao marido, e o marido também comeu, não foi por ignorância, foi uma escolha, tomada conscientemente, desinteligentemente, mas consciente. E claro, assumiram todas as responsabilidades e trágicas consequências por isso. E quando o pecado entrou, a gente sabe, o pecado manchou aquela imagem que o homem trazia, a imagem perfeita do seu Criador. Quase que apagou completamente. O pecado transformou o homem em algo muito diferente do que era antes. Mas uma coisa foi preservada: o direito de fazer escolhas, o intelecto humano, o nosso raciocínio. Deus, e graças que Deus preservou isso, Ele preservou a nossa inteligência, a nossa capacidade de escolher. E por isso, Ele continua apelando à nossa consciência. E é assim que Ele procura atingir cada um de nós, apelando à nossa consciência. Todo o conjunto de instruções dadas por Deus, depois do pecado, justamente para tentar trazer o homem de novo aos caminhos que Deus originalmente planejou, tudo aquilo que Deus ensinou, o conhecimento de Deus, as instruções de Deus, a Bíblia resume numa frase. E essa frase é uma frase-chave da mensagem, eu quero que tu guarde aí na tua cabeça. Todo esse conhecimento de instrução dada por Deus, a Bíblia chama de o conhecimento do Senhor. Então, quando a Bíblia fala às vezes do conhecimento do Senhor, a Bíblia está dizendo tudo que eu preciso conhecer para fazer uma escolha inteligente, para fazer uma escolha racional, parece redundante falar isso, ao lado do que é correto, porque para escolher eu preciso de liberdade, tenho, por natureza, Deus me deu e preservou, e eu preciso ter informação. Caso contrário, eu não posso fazer uma escolha racional e inteligente. Eu tenho que saber por que tomar escolhas. E toda essa informação dada pelo céu para mim e para você, Deus chama de o conhecimento do Senhor. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, lá no finalzinho do Velho Testamento. Oséias, capítulo 4. Vamos lá. A gente vai andar um pouquinho rápido. Oséias, capítulo 4. Se você olhou da tela, você viu que o título da mensagem hoje é a religião da Bíblia. Consegui tirar do bolso o negócio aqui. Vamos lá. Oséias capítulo 4. Verso 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem o quê? Nem conhecimento de Deus. O profeta aqui está dizendo: olha, Deus tem um problema com vocês, habitantes da terra, porque a vocês falta o conhecimento do Senhor. Eles não estavam dispostos a ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Olha o texto agora de Malaquias, capítulo 2, verso 7. Malaquias 2, 7, um pouquinho adiante. Malaquias 2, 7.
aqui agora declara que, num contexto de pecado, esse conhecimento do Senhor seria transmitido não pelo próprio Deus, como acontecia na época do Jardim do Éden, antes do pecado. O pecado impossibilitou isso. Depois do pecado, Deus escolhe pessoas para transmitirem esse conhecimento dele. E no contexto do Antigo Testamento, esses personagens eram os sacerdotes. E o texto de Malaquias 2,7 diz bem assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote era esse personagem, querido, que transmitiria o conhecimento do Senhor ao povo. Infelizmente, às vezes o povo não ouvia o conhecimento do Senhor, não ouvia as instruções de Deus, e às vezes nem os sacerdotes estavam atentos a isso. E quando isso acontecia, é evidente que todo o povo padecia, porque se o líder não tinha instrução correta, o povo também se desencaminhava. E era o que a gente vê, por exemplo, em Oséias no verso 6, nós lemos o verso 1, mas o verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O sacerdote devia representar essa fonte do conhecimento de Deus. Quando os profetas bíblicos olhavam para um futuro e contemplavam a chegada do Messias, os profetas diziam assim, que quando o Messias chegasse, a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Porque se um profeta representando a Deus transmitiria esse conhecimento, recebendo do próprio Deus, quanto mais o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, o Deus encarnado, a forma mais clara da revelação divina, seria o conhecimento personificado. Olha como Isaías declara: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto é quase que, palavra por palavra, repetido depois por Oséias, ou melhor, por Abacuque, no capítulo 2, 14, quando fala exatamente isso: quando o Messias chegar, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Queridos, o que eu quero reforçar aqui, através desses versos, é um conceito bem simples da religião que a Bíblia traz. A religião da Bíblia é a religião do conhecimento. Essa é a ideia. É a religião do conhecimento. A religião da Bíblia, ela é fundamentada no conhecimento do Senhor, não numa experiência pessoal, nem numa experiência mística ou espiritual, ou na impressão que alguém tem sobre alguma coisa. A religião bíblica, ela é muito clara, porque ela é baseada num livro que transmite essencialmente o conhecimento do Senhor. Quando a gente estuda ou lê um pouquinho sobre a história hebraica, sobre como o povo judeu se desenvolveu com base nessa orientação racional da religião, você percebe que eles sempre entenderam e compreenderam isso claramente. Eu não estou querendo dizer que a fé não tem papel. Tem papel a fé na nossa vida? Puxa, pastor, como que o senhor pergunta se tem papel? Claro que sim. É a Bíblia que declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se a gente for ler verso a verso, a gente vai entender que até a fé, até o crer em Deus, esse crer nasce como resultado de uma mente que é iluminada pelo Espírito Santo e decide confiar em um Deus que, embora não veja, é real. É isso que declara Paulo em Romanos 10:17, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O conhecimento é a base, o aprender é o sustento de toda essa religião bíblica. Veja como crescia uma criança judaica nos tempos de Jesus. Nem todos podiam frequentar uma escola da época de Jesus. As escolas funcionavam nas sinagogas. As meninas, infelizmente, não tinham chance. As mulheres não frequentavam escolas. A escola dela seria a mãe em casa, aprendendo com ela os afazeres domésticos para ser uma excelente mãe e esposa. As escolas, naquela época, eram reservadas aos meninos, e nem todos conseguiam chegar ao nível de frequentar uma escola. Mas as crianças judaicas que frequentavam escolas, os meninos passavam por 3 níveis.
Alguns chegavam só aos 2 primeiros. No primeiro nível, era aquele nível que eles chamavam de Beit Sefer. O que a criança judaica com 7 anos, mais ou menos, o menino nessa idade aprendia? O objetivo dessa fase da escola judaica era aprender a ler. Como é que eles aprendiam a ler? Por um livro. Que livro? A Bíblia. Eles aprendiam a ler pelos escritos hebraicos, pela Torá. Era o escrito hebraico usado como livro, cartilha de leitura. E eles aprendiam a ler, e liam o hebraico, e liam. Eles entendiam que adorar a Deus era praticamente sinônimo de aprender o que Deus tinha para ensinar. O culto na sinagoga era essencialmente uma ocasião de ensino, e a adoração era ouvir o que Deus tinha para falar. Temer a Deus era aprender o que Deus tinha para ensinar, e eles aprendiam. Quando a criança chegava no segundo nível, que era esse seguinte ali, Bet Hamidrash, eles já tinham aprendido a ler. Agora a tarefa seria a seguinte: decorar a Bíblia. A criança judaica devia decorar grandes porções da escritura hebraica. Não estou falando de um Salmo 23, de um Salmo 91, um Salmo 95, não. Era grandes porções, livros todos eram colocados aqui na cabeça da criança. E eles decoravam. Olha algumas frases rabínicas daquela época. Dizia-se assim: a criança deveria ser engordada com a Torá, como um boi era cevado no estábulo. Assim como você reserva o boizinho lá, vai dando comida para ele, come, engorda. A criança deve ser engordada com instrução da Torá, da Bíblia, dos escritos sagrados. Outra máxima rabínica daquela época dizia: as máximas da lei aprendidas na infância entram através do sangue, de tal maneira que deve sair pelos lábios. A criança deve aprender tanto a Bíblia, que ao falar, ao dizer, ao conversar, ao cantar, ao se relacionar, as pessoas devem perceber que a Torá está fazendo diferença na vida dela. Flávio Joséfos, um historiador do primeiro século, ele acrescenta assim: é na Bíblia que se encontram o mais elevado conhecimento e a fonte da felicidade. Olha como é que crescia um menino judaico, uma criança daquela época. Era Bíblia no sangue. Bíblia. Até que ela não falasse outra coisa praticamente. Tendo quase porções inteiras, alguns quase na totalidade, a Bíblia gravada aqui na cabeça. Olha esse aspecto racional da religião. A escritora Ellen White, ela fala bem isso aqui. Eu vou voltar, eu tinha passado, mas eu vou retornar esse slide. Alguns pensam assim: onde é que está a fé? Eu já falei que mesmo a fé vem pelo conhecimento. Olha o que ela diz aqui, queridos. O Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentemos nossa fé. Você percebe que a fé também tem um elemento racional? Eu algum tempo atrás vi um vídeo, já antigo, do Jô Soares, programa do Jô Soares. E o entrevistado no programa do Jô era o pastor Rodrigo Silva, que a gente conhece do programa Evidências da Novo Tempo. E ele estava lá mostrando alguns objetos, artefatos, que comprovavam a história bíblica, objetos arqueológicos, e aí, no meio da entrevista, o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo, usou uma frase que despertou assim os olhos arregalados do Jô Soares. E o Rodrigo Silva disse assim: a fé é racional. Essa foi a frase. A fé é racional. E aí o Jô Soares, espantado, disse assim: mas isso é um paradoxo? Isso é uma contradição? Como assim fé racional? Porque na cabeça dele, fé não exige razão, é simplesmente um sentimento. E aí o Rodrigo Silva respondeu assim: não, fé é racional, porque se não fosse racional, seria fideísmo. Aí ele: sim. E eu não entendi. E não tenho certeza se ele entendeu também. Nas câmeras, né, tem que dar uma disfarçada. Mas eu fui ver o que era fideísmo. Alguém sabe o que é fideísmo? É uma linha filosófica que diz que fé é simplesmente acreditar sem exigir base intelectual nenhuma. É crer no vazio, é crer do nada. E nós não cremos no fideísmo, nós cremos numa fé racional. Veja, Deus nos dá provas para crer. E ela continua dizendo:
sua existência, seu caráter, a veracidade da sua palavra, baseiam-se todos em testemunhos que falam a quê? A minha razão. É razão tocada por Deus. É a razão orientada, esclarecida, iluminada pela Bíblia, que faz com que eu creia. Por que Deus é criador? Não é fideísmo. Eu tenho evidências para acreditar nisso. Por que Deus é presente? Não é fideísmo. Eu tenho evidências para crer assim. Por que crer na volta de Jesus? Eu tenho evidências para crer nisso. Por que crer na esperança além da morte, dada por Deus na Bíblia, segundo o que a Bíblia fala sobre ressurreição? A Bíblia me dá evidências para isso. Os próprios apóstolos, quando falavam, queridos, de comunhão com Deus, de contato com Deus, de religião, o apóstolo Pedro, por exemplo, fala assim: olha, quando alguém perguntar para você alguma coisa sobre o que você crê, Pedro diz assim: esteja pronto para mostrar por que você pensa como pensa. Porque é razão, é entendimento. A Bíblia é o livro base. A Bíblia. Eu vou citar mais um verso agora do Novo Testamento que trazem as palavras do próprio Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 55. Mateus 26, 55. Leia lá comigo, por favor. Mateus 26, 55. Se a gente não tivesse tão espalhado, eu ia pedir para alguém ler, mas acho que eu vou ter que ler esse texto. Mateus 26. Quando a gente pensa no ministério de Jesus, queridos, é claro que a gente vai pensar nos milagres, naquilo que ele fez, naquilo que ele realizou, mas olha como ele resumiu o seu próprio ministério quando o prenderam. Ele disse assim, naquele momento, eu estou lendo Mateus 26, verso 55, naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, fazendo o quê? Ensinando. Jesus, nesse verso, querida igreja, resumiu o seu ministério dizendo: todo dia eu ia no templo, eu me assentava lá, e eu ensinava vocês. Jesus dedicou grande parte do seu ministério ao ensino, porque Jesus sabia, afinal de contas, ele foi que criou o homem desse jeito, que o homem não podia escolher se não tivesse informação para isso. E quando a gente não tem informação, a gente faz escolhas erradas e ficamos quase sempre escravos da opinião dos outros. É por isso que a religião bíblica é a religião da razão. É apego à Bíblia. O próprio islamismo considera o judaísmo como a religião dos livros. Olha que legal, religião das letras. E nós somos a religião dos livros. Eu poderia dizer, nós somos a religião do livro. Qual é o livro? Bíblia. É por onde Deus me instrui. É a fonte do conhecimento do Senhor, que me possibilitará um dia, queridos, estar no Éden outra vez. É essa a religião bíblica. O que a Bíblia pode fazer por mim? Nesse tempo que eu estou aqui, eu lembro que uma vez o pastor Mark Philly disse que, pregando, alguém levantou a mão e disse assim: pastor Mark Philly, eu já entendi do céu, da volta de Jesus, da nova terra, mas e para agora? Tem alguma coisa para agora? Será que tem alguma coisa para agora? Puxa vida, a Bíblia sim me instrui e me dá todo o conhecimento para a minha salvação plena futura, a minha redenção, minha glorificação. Mas e para agora? O que a Bíblia pode fazer por mim? Eu reservei algumas citações aqui, da escritora Ellen White, falando sobre o que a Bíblia pode fazer por nós. Ela pega o conceito bíblico e explora esse conceito, assim, definindo algumas coisas mais diretas para você entender o que a Bíblia vai fazer por você. Pai, o que a Bíblia vai fazer pelos teus filhos? Em qualquer idade, o que a Bíblia vai fazer por mim? Ela diz assim, olha, a palavra de Deus deve ser a base de todo estudo, e as palavras da revelação atentamente estudadas falam ao intelecto e ao coração, fazendo o que com eles? Fortalecendo coração e fortalecendo intelecto. E ela diz, deve ser a base de todo estudo. E quando ela fala de todo estudo, ela não está falando de estudo bíblico só. Ela está falando de qualquer área de estudo.
Eu desconfio, Eduardo, que você seja da área exata. É isso? Matemática, física, engenharia. Olha aí. A Bíblia está falando o seguinte, que para qualquer área de estudo, seja você engenheiro, ou da área de humanas, ou de qualquer área da ciência, a Bíblia deve ser a base de tudo. E ela fala, a Bíblia vai fortalecer o teu intelecto, para você aprender melhor matemática, aprender melhor física, aprender melhor química, aprender melhor qualquer estudo que você se pretenda fazer. Olha a seguinte citação: não há mais elevada educação do que aquela adquirida na palavra de Deus. Ela fala aqui da instrução dos apóstolos quando estiveram com Jesus. E eu gosto dessa frase: como poderoso meio de educação, a Bíblia não tem rival. Não há livro que possa competir com a Bíblia. Coisa alguma comunicará tanto vigor a todas as faculdades como quererem os estudantes apanhar as estupendas verdades da revelação. Olha que texto, queridos. Nada vai comunicar tanto vigor do que desejarem encontrar na Bíblia as verdades de Deus. Pais, esse texto cabe a nós. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado. Eduardo e Ana Paula, quando vocês dedicarem tempo ali, quando ele estiver maiorzinho, desde agora está com a Bíblia aberta, né? Anjos estarão ali. Sabe, quando um pai reserva tempo para educar, para estudar a Bíblia com seu filho, ou mesmo sozinhos, anjos se aproximam e fazem com que das páginas sagradas resplandeçam raios de luz que iluminam, fortalecem, ampliam, estendem, fundamentam o nosso pensamento, para que a gente possa tomar escolhas que nos conduzam lá na frente, até a volta de Jesus, para herdar o reino celestial. A gente vai ficar privado desse privilégio? A gente vai abrir mão dessa chance de ter, mesmo que invisíveis, mas reais, entes celestiais, anjos, mensageiros do alto, para que o conhecimento do Senhor me instrua e me oriente? É claro que se eu não dedicar tempo para isso, isso não vai acontecer. Eu tenho que criar esse tempo lá em casa. Se a Bíblia fosse estudada como deve ser, os homens se tornariam fortes no intelecto e não seriam levados para lá e para cá pela opinião dos outros ou por essa cultura que se criou em nosso meio de fazer aquilo que as massas fazem, né? Ela diz ainda assim, esse é o último texto dela que eu coloco, e eu acho muito fantástico esse pensamento. Olha o que ela fala: nas atividades comuns da vida existe muito trabalhador, levando pacientemente a rotina de suas tarefas diárias. Sabe aquele caminho da bezerra? Existe muita gente fazendo as coisinhas simples e sempre do mesmo jeito. Mas ela diz, personagens que inconscientes das latentes faculdades, que se despertadas para a ação, colocá-los-iam entre os maiores líderes do mundo. Olha o que ela diz. Tem gente que está lá na mesmice, no pensamento pequeno, e fica ali fazendo as mesmas coisinhas sempre, ou até mesmo aquele bom profissional desenvolvido com suas 3 faculdades ou com seu mestrado, doutorado, mas que ainda está ali. Deus tem coisa maior para ele. E ela fala, se a mente desses homens fossem despertadas, se a mente dessas moças e mulheres fossem despertadas, se tornariam os grandes líderes do mundo, queridos. E como é que a mente de um jovem, como é que a mente de um homem, como é que a mente de um ancião ou de uma senhora pode ser despertada? Eu acho que não há tempo perdido, se o tempo já passou, tu já não é mais jovem, mas sempre a Bíblia vai fazer alguma coisa excelente por você. Como é que vai ser despertada? Estudo da Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. E talvez aquele que esteja sentado no banquinho da escola, ou lá no seu escritório, ou no seu negócio próprio, talvez sejam esses os despertados, como os grandes líderes da igreja, da cidade, da nação. Ellen White estende isso numa projeção universal e diz, os grandes líderes do mundo. Pais, quem sabe é o seu filho um desse grande líder? Meninos e meninas, jovens, faculdade, galera, estudem, dê o máximo. Mas se vocês esquecerem desse livro, vocês nunca vão chegar aonde poderiam. Porque é a Bíblia que fortalece, é a Bíblia que estende, é a Bíblia que amplia, é a Bíblia que prepara você para ser o maior. Não para orgulho humano, mas para que grande
possa ser usado na mão de Deus. É esse o plano. É isso que a Bíblia faz. Será que a gente tem um exemplo disso? Eu vou terminar agora tentando trazer um exemplo prático disso. Eu falei que a religião da Bíblia é a religião da razão. É a religião dos livros. É estudar, 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 estudar. Eu falei que a Bíblia, através do que ele mais escreve, não tem rival. Ela fortalece o intelecto, ela expande a nossa razão, ela nos prepara para sermos os grandes homens da vida, da terra. Será que tem um exemplo disso? Eu vou falar um pouquinho disso aqui, ó. Nação de Israel. Eu nunca li, procurei, não encontrei, mas eu lembro de ter ouvido numa reunião pastoral que havia uma intenção na nossa Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, de alguém que estava tentando fazer uma tese doutoral relacionando o sucesso da nação de Israel a essa cultura da razão implantada milenarmente, desde milênios atrás, pelo próprio estudo da Bíblia. Eu confesso que eu não encontrei esse estudo, mas quando a gente analisa um pouquinho do povo de Israel, impressiona. A nação de Israel é pequenininha assim, ó. É um estado pequenininho, pouquinha gente, mas quando você olha o que sai de lá, impressiona. Hoje, quando se fala de país desenvolvido tecnologicamente, não é Japão, não é Estados Unidos, não é China. A ponta é Israel. Israel hoje, queridos, tem mais daquelas empresas chamadas startup, que são empresas emergentes de tecnologia, tem mais empresas startup na bolsa eletrônica Nasdaq do que toda a Europa junta. Olha onde os caras estão. Algumas invenções recentes, eu digo recentes de alguns anos para cá, e que a gente usa, e é tudo invenção judaica. Israelenses que inventaram isso aqui, desde o pendrive aos drones, aos processadores de última geração da Intel, mão biônica, todos os programas, o conceito e a prática de segurança eletrônica, segurança da internet, o que de mais avançado existe é a produção israelense. Eles estão na ponta em relação a isso. Tudo, desde irrigação, por gotejamento, aquecimento solar. Olha alguns personagens judeus famosos. Preciso falar desse, né? Vamos pular. Tem outros dois que eu não coloquei ali. Porque eu pensei assim, mas os caras fizeram uma coisa não muito legal, né? Por exemplo, Freud, a gente não concorda com o que Freud falou em tudo, né? Mas era judeu. Karl Marx, menos ainda. Mas danado era judeu também. Né? Não para onde levaram as suas ideias, mas só para você entender que, mesmo, infelizmente, para um lado errado, mas os caras tiveram projeção mundial. Olha esses dois aqui, ó. Lizard e Wigner, eles com outros 15 judeus, fizeram parte da equipe da produção, da criação da energia nuclear. Esses outros dois, Bloch e Peirce, eles estiveram envolvidos na fundamentação teórica do que hoje temos como microeletrônica e a base de semicondutores. Foram eles que conceituaram tudo isso aí. Lilienfeld, esse cara fez nada menos que o transistor. Ele inventou o transistor, é por isso que a gente tem todo o avanço tecnológico na área da eletrônica, é pela invenção. Até antes dele eram as válvulas. Alguém lembra da TV a válvula aqui? Nem lembramos mais, né? Eu lembro um pouquinho. Não sou tão velho, mas eu tinha uma em casa. Né? Esse Maiman foi o cara que criou o raio laser, também judeu. Rabin, ele criou a tecnologia de ressonância magnética. Por isso, hoje, nós vamos ao médico e podemos fazer exames de imagem para detectar até mesmo um negocinho do tamanho da cabecinha do alfinete lá no meio do teu cérebro. É tecnologia criada por judeus. Agora, se tudo isso admira, olha essa outra informação aqui, ó. Os judeus representam só 0,2% da população mundial. No entanto, eles detêm mais de 30% dos prêmios Nobel concedidos até hoje. Mais de 30%. Prêmio Nobel. Os caras detonam nessa área. Não tem ninguém que possa competir com eles. E eu acho impressionante o exemplo desse camarada aqui. Olha só. Baruch Samuel Bloomberg. Ele recebeu em 76 o Prêmio Nobel de Medicina. E aí olha o que ele declara no momento que ele está sendo laureado com o prêmio. Ele declara assim, está em letras maiores aqui embaixo.
Passávamos longas horas com mentores em comentários rabínicos sobre a Bíblia e estávamos imersos no raciocínio existencial do Talmud, numa idade na qual dificilmente poderíamos entender o seu impacto. Queridos, ele atribui o seu prêmio, ele atribui a sua projeção, dizendo assim, olha, eu não imaginava o que a Bíblia podia fazer por mim, ele fala. Numa idade que eu não imaginava isso. Passava longas horas estudando o quê? A Bíblia e os comentários da Bíblia, Talmud. O que a Bíblia pode fazer por você? O que a Bíblia fará por você? 30% dos prêmios Nobel. Me pergunta quantos brasileiros ganharam o prêmio Nobel? Alguém sabe? Alguém sabe de algum? E olha que a gente é bem maior do que Israel, hein? O que a Bíblia vai fazer por você? Queridos, a religião da Bíblia é a religião do estudo. A religião que Deus tem para você é a religião da razão, não é outra. Deixa eu falar uma coisa e eu vou concluindo aqui. Nós estamos começando um novo ano. Estamos no primeiro mês ainda. E é comum já passou, né, os primeiros dias do ano, termos os nossos ideais para um novo ano. Eu sei que você deve ter feito os teus. Mas se você não colocou esse na tua lista de metas para 2018, Deus espera isso de você. Você tem que passar mais tempo com esse livro aqui. Você tem que deixar a Bíblia transformar a tua cabeça, a tua mente e quem você é. Porque Deus tem muita coisa para fazer por você. E eu digo não quem sabe. De alguma forma ou de outra, todos podem ter a mente despertada pela palavra de Deus. Despertado a tal ponto de levantar esse rapaz, essa moça, esse jovem, esse pai, essa mãe, essa criança, a fazer coisas que talvez jamais se imaginava que fizessem. A Bíblia pode fazer isso. A Bíblia nos fortalece para tudo aqui. Eu disse, o que a Bíblia faz por mim agora? É isso aqui que a Bíblia faz por mim agora. A Bíblia me preserva de ideias equivocadas. A Bíblia me dá toda a informação e uma cosmovisão muito realista para não ser enganado pelos falsos conceitos que esse mundo pós-moderno joga e bombardeia minha mente toda hora com isso. A Bíblia vai preparar os meus filhos, não para serem bons médicos apenas, ou bons engenheiros somente, mas para serem bons e excelentes médicos e engenheiros, cuja história não termine nessa terra, mas que tenha continuidade no reino celestial. E que influencie pessoas para se prepararem também para esse encontro que nós temos. Uma vez eu lembro que o pastor Tim, no seminário, nos deu um sermão intitulado Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? Ele não responde, ele deixa uma pergunta aberta. Será que podemos? E você? Pode ser considerado um cristão da Bíblia? Queridos, planeje isso. É o ponto principal para a tua vida. A Bíblia vai te levar a orar mais. E a oração e o profundo estudo desse livro, não outro, esse aqui. Esse cujas crianças judaicas se debruçavam longas horas. Que aquele personagem ali disse ter sido um dos segredos para chegar onde ele chegou. Então leva isso a sério, leva a sério. E Deus vai abençoá-lo, Deus vai abrir os seus caminhos. Mas depende do teu debruçar-se a esse livro, em oração. Os anjos vão estar lá com você. Deus vai estar lá do lado da tua mesa, na tua cadeira, e Deus vai ampliar a tua cabeça como você jamais imaginou. Sabe, a igreja faz classes bíblicas, e foi participando de uma classe como essa, que o Vinícius decidiu, não é só sentimento, razão iluminada, ele escolheu fazer parte dessa igreja, deixar a Bíblia transformar a tua cabeça também, né, Vini? E te levar preparado para o reino de Deus. Vem cá, Vini, vem cá um pouquinho. O Vini é meu sobrinho porque ele é filho do Jonei, irmão da minha irmã. Irmão da minha esposa, perdão. Irmão da minha esposa. Tanta família, né, Vini? A gente se confunde. Jonei e Fabiola, vem aqui também. A Emily, que já se batizou, também pode vir. Vem cá, Vini, vem aqui no meio. Ó. Quantos já conhecem o Vini? Olha, Vini, tem um povão que te conhece aí. E, queridos, é assim que a igreja trabalha, viu? Um dia o Samuel vai estudar, vai ser orientado pela Bíblia, e ele vai dizer assim, pai, eu também quero.
E eu sei que o Vini já queria faz um tempo, né? Mas chegou o momento, ele está madurinho para isso, ele entendeu, ele estudou, e com a razão, com inteligência, ele vai fazer a declaração dele do que ele aceita nesse compromisso ao lado de Jesus. E o voto batismal, Vini, eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para trás. Isso, pode ficar virado aqui para os pais. O voto batismal, os pais é que farão para o Vini, perguntando ao Vini aquilo que ele aceita, aquilo que ele crê, que ele já declarou, mas para que toda a igreja entenda que com essa razão que Deus deu para ele está escolhendo inteligentemente, e a mais inteligente decisão, Vini, ao lado de Jesus. Vinícius, você crê no ensinamento bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Vinícius, você aceita Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida? Sim. Crê que pelo sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados e somos libertos da morte? Sim. Crê que em Jesus temos um novo coração e podemos viver longe dos caminhos do pecado? Acredito. Aceita que Jesus é o nosso intercessor no santuário celestial? Sim. Crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e de perdão e comportamento? Sim. Acredita na validade dos 10 mandamentos, inclusive do 4º mandamento, que fala sobre o sábado como dia de repouso? Sim. Você crê que Deus nos dá os dons espirituais? Acredito. Crê que o dom da profecia é uma das marcas de Deus? Sim. Você se compromete a apoiar essa igreja com o seu trabalho, dízimos e oferta? Sim. Você crê que o teu corpo é templo do Espírito Santo e se compromete a cuidar dele, não fumando, não bebendo, fazendo o melhor para a sua saúde? Sim. Aceita todos os ensinos bíblicos, assim como ensinados pela Igreja Adventista? Sim. Vinícius, meu filho, você aceita o que a Bíblia fala sobre o batismo por imersão e deseja ser batizado dessa forma? Sim. Filho, muito importante. Você acredita na breve volta de Jesus e deseja se preparar e preparar outras pessoas também para esse encontro? Sim. E também queria convidar a minha irmã para cantar um hino falando sobre isso. Menor que a mão de um homem, silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou, a cores no breu, mancha escuro do céu, em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora já grande, é luz a vitória. Anjos na glória, Cristo, cantando santo,
para sempre. O som de um clarim soa como um trovão, tremor quebra as tumbas do chão. Eu tento conter emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, santos vestidos de luz. Relembram a cruz, plano de salvação, erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade vim pra buscar, vim resgatar os seus filhos que tanto amou. Vim pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal, e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de Deus. Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal, e ao seu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Filho, eu ainda tenho mais uma pergunta para você. Você crê que a Igreja Adventista é a igreja remanescente de Deus e quer fazer parte dessa igreja? Sim, E ser fiel até a volta de Jesus? sim. Amém, igreja? Amém, amém. Claro que tem a influência dos pais, a influência da igreja, mas é a razão. E antes do Vini sair, deixa eu só perguntar para a igreja: quantos dos membros batizados dessa igreja aceitam receber o Vini como membro da congregação? E da igreja mundial, ao redor do mundo todo, né, adventista? Amém, amém. Vini, a igreja vai cantar um hino agora com o grupo de louvor, e nós iremos nos trocar para terminarmos com o batismo ali. Vamos juntos cantar o hino de número 570 do nosso cenário, Além do Rio. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Seus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons de
finais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que os meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer a final. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar.
convidar a família, o Vini, acompanhado da irmã, também da mãe e o pai. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o Evangelho, em realidade sempre foi esse o propósito de Deus. O Evangelho, ele tem a finalidade de converter o coração dos filhos aos pais e vice-versa. Porque no final das contas, como a gente viu aqui em vários momentos, tanto na apresentação do Samuel como agora, Deus pretende salvar famílias. Deus não quer salvar membros isoladamente. Ele quer salvar pais, mães, junto com seus filhos. Eu tenho certeza que no teu ideal, quando você pensa em volta de Jesus, quando você pensa em trasladação para o céu, no dia da volta de Cristo, visível e gloriosa, você pensa em estar na companhia daqueles que você ama. E esse é o propósito dos pais aqui. E esse é o propósito também do Vini, que está aqui. Eu disse para o Vini ali atrás que o batismo é o começo. É o começo de uma vida diferente, uma vida agora compromissada com os valores que ele declarou aqui para a igreja. E aqui está o pai, a mãe, a família. E para esse momento, antes da gente fazer o batismo, eu quero chamar próximo aqui a família que está aqui também, a família do Vini. Eu sei que tem avô, avó, bisavó, tem tia, tios, primos. Se vocês quiserem ficar pertinho aqui, olha, nesse canto, de maneira que a igreja continue com a visão aqui do tanque, podem chegar perto aqui. O Vini queria muitos primos aqui junto. Murilo, Isa, que estão aqui, também os demais, o Alan, o Mateus, o Davi. Alguns já foram batizados, outros ainda serão, né, Vini? E o exemplo de vocês é o Vini aqui, gurizada. Tá bom? Lembre-se que a Bíblia precisa esclarecer a gente ao ponto de levar-nos a essa decisão bonita aqui. Tá bom? Você segura o microfone, né? Você vai ter que ir do outro lado. Não pode ficar aqui. O batismo depois ele vai cantar, né? Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está o Vinícius, ó Deus. Num momento, muito depois da apresentação dele na tua igreja, como aconteceu com Samuel hoje, agora já mais maduro, com a mente iluminada, esclarecida pelo estudo da tua palavra, decidiu livremente dizer sim ao teu chamado e a esse compromisso lindo com a tua verdade, para ajudar a preparar e espalhar o teu evangelho, como também ele mesmo, junto com a família dele, estarem prontos para o retorno de Cristo Jesus. E é por causa desse desejo dele que nesse momento, como ministro do teu evangelho, de acordo com a tua ordem, para uma vida nova, poderosa no Espírito Santo, eu agora o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Emily disse ali atrás para o Vinícius assim: olha, Vini, depois do meu batismo eu fiquei 2 dias pisando em algodão. Como ela expressou o sentimento de alívio, paz e alegria depois que ela se batizou. E aqui está a família, agora completa, né, Johnny? Completa. Queridos, eu vou fazer um convite agora, e nós vamos terminar depois com uma música e oração. E o meu convite é um só. Talvez você esteja estudando a Bíblia. Quem sabe alguém aqui esteja nesse processo de ter a mente esclarecida pela palavra. Nesse processo, tenha certeza, Deus vai falar para você. Deus vai falar com você. E você não terá dúvida sobre o caminho que Deus te indica. Não terá dúvida. E se você está estudando a Bíblia, ou se você quer estudar a Bíblia e entender mais de perto esse plano inteligente e racional de um Deus que te ama e que quer te ver no céu um dia, eu te convido a estar aqui mais perto, do outro lado aqui, olha, para a gente fazer uma oração no final. Se você tem estudado a Bíblia, você talvez não tenha ainda se batizado, mas está nesse processo, ou talvez Deus tenha despertado em você o desejo de estudar esse livro muito mais. Quem sabe para entender coisas que você até hoje não entendeu,
Deus vai te ajudar, Deus vai colocar alguém para estudar com você. E eu queria que você viesse enquanto o Johnny vai cantar. O Johnny, o pai do Vinícius, vai cantar uma música. Você pode sair de onde você está, não tenha constrangimento nenhum. Aqui está a família e você pode ficar desse ladinho aqui. E no final eu apenas gostaria de orar para que Deus de fato conduza você a esse entendimento completo e inteligente da palavra dele, para que te leve a uma decisão importante também, tá bom? Enquanto o Johnny canta, se você se sentir à vontade, esteja aqui para orarmos juntos depois. E se você não foi batizado ainda e quiser vir também, venha, momento apenas de oração. Amigo, eu quero te falar de um Deus que se importa com você. Ele é incrível, o mar fez abrir. E esse Deus está aqui, quer te abençoar e trazer paz. Ele só quer cuidar de você. Meu irmão, você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. O Deus de Israel quer dar sua mão, quer ser seu amigo, te abraçar, quer te livrar dos homens maus e da escuridão. Sem suas batalhas você cai. Se os seus sonhos não são reais, Deus quer te dar perdão, perdão e a vitória. Meu irmão, você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição.
milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. A razão nos faz declarar assim com toda certeza: vale a pena se confiar nos braços desse Deus. Querida família, olha, meninos e meninas que estão aqui, que ainda não se batizaram, talvez juvenizes, esse é o exemplo. É a razão que decide, é a tua razão que escolhe. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. Amém. Querida igreja, a minha oração final vai ser no convite que eu fiz no finalzinho do sermão. Planeje esse ano estudar a Bíblia como você nunca estudou antes. Coloque esse livro na tua cabeça. Entenda que Deus quer guiar o teu intelecto. E não movido por emoções passageiras, mas por decisões sólidas, você decida ouvir nesse compromisso a esse Deus, se você já não foi batizado. Ou fazer esse compromisso, caso você ainda não tenha feito. Ou então, e eu acredito que essa é a situação da maioria aqui, é permanecer nesses caminhos. Usando toda a informação, todo o conhecimento do Senhor para preservar você sempre, até Jesus voltar. Esse é o compromisso que a família também tem que fazer. Tá bom? Deus abençoe vocês, familiares. Quando o Vini pensa em ir para o céu, repito, ele não pensa em ir só com essa casa aqui, que é a casa imediata dele, mas é a casa por extensão que compreende todos vocês, que quando Cristo voltar, todos vocês também estejam lá. Deus abençoe. Igreja, vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos despedir com essa oração, tá bom? Depois da oração teremos terminado e que Deus o acompanhe e que Deus derrame a graça dele sobre você. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem que o Senhor tem tocando a nossa razão, nos dando poder, informação, conhecimento, para que confirmemos a nossa escolha de sempre permanecer em Teu caminho, porque entendemos a bela e maravilhosa consequência disso. Senhor, se alguém aqui ainda não tomou esse compromisso, como tomou o Vini agora, aqui no tanque de batismo, que a mente desse também seja tocada, que a Tua palavra o alcance, que se aproxime, quem sabe, um instrutor bíblico, ou uma instrutora, alguém amigo que possa ajudá-lo a compreender a Tua Bíblia. Que Teus anjos estejam ali também colaborando nesse trabalho. Que Teu Espírito, o maior poder do universo para tocar corações, esteja convencendo esse Teu filho e a Tua filha, porque Cristo logo, logo vai voltar. Por favor, abençoe toda esta igreja. Dê a eles um ano extraordinário. Um ano que pela palavra, pelo poder da palavra, essa Tua igreja alcance níveis que ainda, altitude que ainda não alcançou. Muito maior que o Senhor tem planejado para eles, porque o Senhor planeja grandes coisas para todos nós. Os abençoe, fica com eles e nos despeça agora todos em Tua graça e Tua misericórdia, na Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus os bendiga.